Sabe aquela sensação que bate todo começo de ano? Aquela pressão de que a gente precisa se organizar, mas só de pensar nisso já bate um cansaço? Pois é, se a ideia de arrumar a vida parece uma montanha impossível de escalar antes mesmo de dar o primeiro passo, essa análise foi feita para quem busca um caminho diferente. E a base de toda essa nova abordagem é uma ideia muito poderosa e até libertadora. E se a dificuldade para começar não for uma falha de caráter, uma falta de disciplina, mas simplesmente um sintoma de que se está carregando peso demais? Só essa mudança de perspectiva já tira uma culpa enorme das costas, né? E abre espaço para uma solução que realmente funcione. Primeiro de tudo, vamos dar nome a esse peso, essa coisa invisível que faz com que até a menor das tarefas pareça gigantesca. É algo que muita gente sente, mas que poucas pessoas conseguem de fato definir o que é. Uma parte enorme desse peso se chama carga mental. Pensa nela como uma lista de tarefas infinita que fica rodando na sua cabeça o tempo todo. É como ter vários aplicativos abertos no celular drenando a bateria da nossa energia sem que a gente nem perceba. E olha, isso vai muito além das tarefas de casa. É o trabalho de gerenciar, de planejar, de ter energia emocional para garantir que tudo aconteça. É um trabalho que, na maioria das vezes, ninguém vê, mas que cobra um preço bem alto. E o que acontece quando a gente carrega essa carga toda? É muito fácil cair na armadilha de se cobrar cada vez mais. Isso só joga mais peso na pilha, criando um ciclo vicioso de frustração que acaba paralisando a gente. Ok, então fica a pergunta. Por que tantos desafios de janeiro e dicas de produtividade que a gente vê por aí parecem só piorar as coisas em vez de ajudar? É exatamente isso que a gente vai ver agora. O contraste aqui é muito claro. De um lado, tem a tal da hustle culture, a cultura da agitação, que é vendida como o único caminho para o sucesso. E do outro, uma abordagem gentil. A verdade é que, para quem já está esgotado, a primeira opção é só uma receita para o burnout. E aqui está o pulo do gato. O ponto crucial é este. Esses métodos não foram pensados para quem precisa de alívio. Eles foram criados para quem já está com energia no máximo. A premissa deles já começa errada. E tudo isso nos leva para uma filosofia nova e, sinceramente, muito mais libertadora. A ideia de esquecer o tal do equilíbrio e buscar, no lugar dele, o alinhamento. Essa frase é brilhante porque resume tudo. O objetivo não é ficar tentando equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo, porque, vamos combinar, isso é impossível. A ideia é escolher conscientemente quais são as prioridades agora. Essa pergunta simples é a chave que pode virar o jogo. É que a busca pela perfeição, muitas vezes, é o que nos paralisa antes mesmo da gente começar qualquer coisa. A resposta para isso pode estar num conceito chamado satisficing, que nada mais é do que aceitar o bom o suficiente para poder seguir em frente. Em vez de passar horas procurando a agenda perfeita, por exemplo, é escolher uma que funciona e simplesmente começar a usar. Isso acaba com aquela paralisia da perfeição. Muito bem, a filosofia é ótima. Mas como isso funciona na prática? Vamos agora detalhar a estrutura desse desafio de 15 dias. O processo todo é dividido em 3 blocos bem lógicos. E a lógica aqui é a chave de tudo. Não dá para organizar o caos. Organização não começa com faxina, começa com alívio. É preciso criar espaço primeiro. Então, olha que interessante. Os primeiros 5 dias não são sobre organizar nada. O foco é 100% em criar alívio. O objetivo aqui é diminuir a pressão e não aumentar. Isso significa, na prática, lidar com aquelas coisinhas que drenam a nossa energia em silêncio. A pilha de contas na mesa, a caixa de entrada do e-mail lotada, aquela tarefa emocional que a gente fica adiando, são os barulhos silenciosos que consomem nossa energia sem a gente nem notar. Depois que um pouco do peso já foi embora, aí sim o próximo passo faz sentido, que é construir uma base simples e que funcione no dia a dia. Nesse segundo bloco, o foco muda. A meta é criar uma rotina mínima que sirva à nossa vida e não o contrário. É sobre ter algo que funcione e não uma organização com a aparência de capa de revista. E, finalmente, chegamos ao último bloco. A ideia aqui é fazer as pequenas mudanças se manterem e, para isso, o foco é na mentalidade e na intenção por trás de cada ação. Então, em vez daquelas listas de tarefas infinitas, o objetivo aqui é manter o movimento através de um propósito claro, de rituais que sejam simples e até prazerosos, que tragam um novo sentido para o dia a dia. Fica bem claro que essa abordagem é radicalmente diferente do mundo das dicas de produtividade, né? E é, acima de tudo, uma escolha consciente. Pense nisso como um convite.
Um convite para qualquer pessoa que já cansou de ter que performar o tempo todo e que, no fundo, só quer se sentir mais leve e com um pouco mais de controle sobre a própria vida. E essa talvez seja a grande lição. 15 dias podem não transformar tudo da noite para o dia, mas eles podem mudar a maneira como a gente começa. E às vezes, mudar o começo já é tudo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Pensando em tudo isso, qual seria um primeiro passo, bem pequeno e gentil, que alguém poderia dar hoje mesmo para começar essa mudança?